Olá, meus amores, bom dia, galera do oitavo ano. Vamos a mais um vídeo para ajudar na aula da semana, certo? E hoje a gente vai ver o percurso 16, Canadá, Economia Integrada ao NAFTA. A gente viu no percurso 15 sobre Estados Unidos, né? Agora Canadá. O Canadá e os parceiros do NAFTA. Em 1994, entrou em vigor o NAFTA. O que quer dizer isso? NAFTA é um acordo de livre comércio da América do Norte, assinado 2 anos antes por Estados Unidos, Canadá e México. Então, os países membros do NAFTA são Estados Unidos, Canadá e México. O principal objetivo desse acordo é eliminar barreiras comerciais entre os países membros, entre esses três países, favorecendo investimento e promovendo o respeito à propriedade intelectual. Existem grandes diferenças entre os países que integram o NAFTA. Em 2017, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e México apresentaram juntos PIB de pouco mais de 22 trilhões de dólares, dos quais 38% foram gerados pelos Estados Unidos, 7% pelo Canadá e 5% pelo México. Esse tipo de disparidade se observa ao comparar o índice de desenvolvimento humano desses países. Olha aí, gente, a tabela. Os três países que foram citados acima, Estados Unidos, Canadá e México, têm a população em milhões de habitantes, né? Tá aí. Olha, Estados Unidos é bem maior a população, não é isso? O PIB em trilhões de dólares, né, de 2017. Aí a posição do ranking mundial do PIB em 2017 e em 2015, e desenvolvimento humano de 2015. Olha aí, observem que Estados Unidos está em primeiro lugar no ranking mundial, né? Canadá em 10º lugar e México em 19º, certo? A população canadense com 9.984.670 km², o Canadá é o maior país do continente americano e o segundo maior do mundo, superado apenas pela Rússia. O Canadá, que em 2017 tinha mais de 36 milhões de habitantes, é um país pouco povoado. Sua densidade demográfica média é de 3,6 habitantes por quilômetro quadrado. Isso ocorre porque grande parte do território se localiza em áreas de alta altitude, onde as temperaturas muito baixas dificultam a fixação humana. A população e as principais cidades canadenses concentram-se no vale do Rio São Lourenço e no sul do território, em uma estreita faixa de 160 quilômetros junto à fronteira com os Estados Unidos, ou em áreas não distantes dela, nos quais o clima é mais favorável à ocupação humana. Apesar da distribuição irregular da população e das grandes distâncias entre as aglomerações humanas do território canadense, seu eficiente sistema de transportes facilita o intercâmbio entre as províncias. As diversidades cultural e linguística. Gente, no Canadá são 2 idiomas que são reconhecidos lá: o inglês e o francês, certo? São os idiomas que são mais falados lá. Ingleses e franceses colonizaram o território canadense. O Vale do Rio São Lourenço foi o núcleo da colonização francesa, onde foram fundadas as cidades de Quebec e Montreal. Após os confrontos entre os ingleses e franceses durante a Guerra dos 7 Anos, o Tratado de Paris, que marcou o término do conflito, determinou que os territórios ocupados pela França na América e em outras partes do mundo fossem cedidos à Inglaterra. Certo? Panorama econômico do Canadá. O
território canadense é uma enorme fonte de riqueza, com recursos energéticos, carvão e petróleo, minerais metálicos, madeira, água e extensas áreas cultiváveis em relação ao território e à sua população. Em relação ao território e sua população, o Canadá conta com um cenário econômico bastante diversificado. No entanto, além da grande dependência do comércio exterior canadense em relação aos Estados Unidos, o capital estadunidense é dominante em diversos ramos de negócios no Canadá, com predomínio na indústria automobilística, de borracha, química e de aparelhos eletrônicos e elétricos, entre outros. Os capitais canadenses, contudo, são majoritários nos setores mais tradicionais, por exemplo, a indústria extrativa, têxtil, alimentícia, entre outras, que se apoiam muitas vezes nas riquezas naturais do país. Então, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo da semana. Vocês deem mais uma lida no conteúdo do livro e até da atividadezinha que eu estou mandando, viu? A atividadezinha tem um conteúdozinho que tem muita coisa para ser explorada, viu? De acordo com a atividade. Aproveitem, tá certo? Tenham todos um bom dia, uma ótima semana e fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço.